Olá, gente. Carlos Clay novamente na área. Estou retomando aqui a planilha boletim para tirar uma dúvida de um colega, né? E eu havia encerrado essa aula no vídeo 2, mas retomei para que possamos discutir a dúvida do colega. Vamos lá. A minha planilha boletim foi finalizada e ficou com o seguinte aspecto, né? Espero que a de vocês também. Ele perguntou o seguinte: olha só, Carlos, porque, por exemplo, a formatação condicional que nós fizemos aqui, se eu quisesse, por exemplo, eu percebo que aqui deu 9,2, eu chego aqui nessa célula, escrevo aprovado e coloco o preenchimento. Porque eu não coloco o preenchimento que eu quero. Bom, legal, pode, não tem nada que impeça você fazer isso, mas quando você faz isso, você está tendo um trabalho que o Excel pode fazer por você. Então, por que você quer fazer manual uma ação que pode ser automatizada? Uma ação que pode ser programada e a planilha fazer por você. Então, a ideia é essa. Você tem que dinamizar o máximo que você puder a sua planilha. Então, dinamizar significa dizer que vai tornar ela prática. Você perceba que nossa planilha, nós evitamos o máximo de interação do usuário com ela. O usuário, a região que o usuário trabalha é só essa aqui. Ele não precisa ter trabalho nenhum. E quando a pergunta, por que eu fiz a formatação condicional? Porque na medida que eu for colocando as fórmulas, que vai somando, o que vai fazendo os testes, a formatação condicional, ela vai formatar aquela célula de acordo com a condição que você estabeleceu. Por exemplo, aqui está dando 10, mas se eu digitar 1 aqui, ó, não é mais 10, é 8. Então veja que eu não preciso ficar me preocupando em formatar o preenchimento desta célula. Então você dinamizou. E a ideia é você fazer com que o usuário interaja o mínimo possível com a planilha, tá? E toda ela fica automatizada. Futuramente, não sei se vocês já perceberam nos teclados inteligentes dos celulares de hoje, você fala e ele escreve. Ele escreve para você. Futuramente você vai chegar aqui no Excel e dizer, por exemplo, português. Ele localiza a célula português e você diz assim, por exemplo, célula C4. Ele para na célula C4 e você diz a nota 2. E ele escreve para você. Então você dinamizou ainda mais. Aproveitando o ensejo que eu abri a planilha boletim para tirar essa dúvida, eu vou ressaltar o seguinte também. Por exemplo, quando você começa a fazer a planilha, você não sabe dos resultados, não sabe do que pode acontecer. Ela não teria essas notas, por exemplo. Tudo isso aqui estaria em branco. Você vai confeccionar uma planilha, você não sabe os valores que estarão ali dentro. Nós podemos prever. Nós formatamos a validação de dados e dissemos que nessas células aqui eu teria um valor no máximo 3, que variava de 0 a 3. Eu posso prever alguma coisa, mas não sei exatamente quanto o aluno vai tirar nessas disciplinas, nessas atividades. Então, por conta disso, eu programo e testo, faço testes com formas lógicas. Nesse caso aqui, ó, tudo em branco. A minha planilha ficaria com esse aspecto. Eu já estou vendo que tem um aspecto não muito agradável. Todas as disciplinas já estão mostrando o provão, mas eu poderia começar aqui não mostrando isso, né? Só vai ter provão se ele fizer alguma coisa. O aluno não fez nada ainda, não tem nota de nada. Inclusive esse zero aqui poderia não mostrar, eu não queria que mostrasse esse zero, até porque ele não fez nada ainda. E zero é nota, zero é resultado de uma soma. Então como é que ele não fez nada, não tem nota nenhuma e está dando zero? Então eu posso tratar isso aqui. Eu posso tratar também a coluna resultado final, que antes de começar a lançar uma nota já está dizendo que está no conselho também. Então tudo isso eu posso tratar, tá? Bom, aqui também é digitado, eu vou apagar, olha só. São valores que eu digito, né? Que é a média. Pronto, minha planilha depois de programada ficaria assim. Então eu posso omitir algumas coisas e deixar ela mais profissional ainda. É o que nós vamos fazer agora. Bom, então vamos começar aqui a ajeitar essa nota, tá? Que legal. Lembra que vocês protegeram a planilha? Então, para eu mexer nas notas, eu preciso desproteger a planilha. Então vamos lá. Vem aqui em revisão, desproteger planilha, a senha foi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, aí a planilha está aberta para eu poder alterar alguma coisa. Só que antes eu vou mostrar uma coisa para vocês bem legal. Olha só, dependendo do zoom que você esteja trabalhando aqui, pode acontecer de quando eu rolar aqui e vier para resultado final, ó, eu estou aqui, eu não sei a que disciplina esse resultado está se referindo. Eu teria que voltar aqui e olhar aqui a terceira disciplina, geografia.
Então existe um recurso legal aqui, presta atenção. Eu vou chegar aqui nessa linha 4, eu vou clicar nessa linha 4, segurar Ctrl e clicar aqui. E aí eu vou congelar. Quando eu rodar, né, quando eu rolar pela planilha, essa coluna aqui estará fixa, tá? E a unidade 1, unidade 2 também. Então eu vou chegar aqui em exibir, congelar painéis, congelar painéis. Pronto, aí eu vou rolar aqui, ó, meu mouse tem uma rodinha, né, que eu posso navegar. Ó. Eu navego na vertical e as unidades estão lá fixas. De igual modo, se eu navegar aqui, ó, tá, vou lá para o final da planilha, então agora eu resolvi meu problema. Eu posso chegar na última coluna e saber de qual disciplina eu estou tratando aqui, tá? Isso é um recurso bem legal. Agora outra coisa é que essa planilha minha eu deixei com zoom já razoável para poder enxergar melhor, mas o zoom você trata aqui embaixo, ó, aqui é a linha, aqui é o controle de zoom. Então eu vou aumentar ou diminuir o zoom. Esse zoom é apenas visual, eu não vou, eu não estou assim desse modo alterando o tamanho que vai ser impresso, não, nada a ver, aqui é na tela, né? Posso diminuir o zoom e aí vocês ficam, né, trabalham conforme a necessidade de vocês, ó, tá? Eu gosto de deixar aqui no centro, né, 100%, aumentar um pouquinho que eu não enxergo bem. E aí eu tenho já o painel congelado, tanto as disciplinas como o cabeçado. Olha só, nessa primeira coluna nós fizemos a soma da célula por célula, não sei se vocês lembram, C4, D4 e E4, ou seja, C4 refere à primeira nota, D4 a segunda nota e E4 a terceira nota da disciplina de português. Inclusive essa minha terceira nota faz referência à avaliação, tá? A prova. Então eu vou colocar a soma aqui, igual a soma desse intervalo aqui, de C4 a E4, para que fique iguais às demais. Para que fique iguais às demais, é só puxar aqui agora. Então todas as disciplinas na primeira unidade estão sendo somadas com a função soma. Então vamos tratar isso, tá? Eu não quero zero aqui. Se o aluno não fez nada, se ele não participou, então não tem nota zero. Eu quero que exiba outra coisa. Vamos pensar na seguinte situação. Você está há 30 anos atrás. Você tem essa planilha em mãos e você preenche a caneta. Então o que é que você vai verificar? Você olha para essas células aqui, tá? Se estas células tiverem algum valor, tu vai somar e colocar o resultado aqui. Se não tiver valor, tu quer colocar um hífen aqui, por exemplo, tu fecha. Então tu olha. O que é que a gente vai fazer então? Nós vamos programar o Excel para que olhe isso para a gente, para que verifique isso para a gente, tá? Então eu vou fazer o seguinte, deixa eu apagar tudo isso aqui, fica mais legal. E a gente começa do zero. Eu quero que o Excel olhe se estas células têm algum valor, tem alguma coisa. Existe uma função que, não sei se eu já mostrei para vocês, eu não lembro, mas que é o seguinte, igual é célula vazia, como se estivéssemos perguntando, é célula vazia? Qual é a célula que eu quero verificar se é vazia? No meu caso, esta daqui, que é a primeira nota de português, a C4. E aí eu fecho parêntese e olha o que acontece. Já aconteceu isso no vídeo 2, né? Por exemplo, o conteúdo extrapola o espaço, né, da coluna e aí não mostra. Eu só ampliar aqui, porque esta fórmula retorna o valor verdadeiro ou falso. É tanto que se eu chegar aqui nessa célula e digitar alguma coisa aqui, 5. Ah, não pode, né? Porque eu só posso ter no máximo 3, olha que legal. Então eu digitei alguma coisa, não é mais verdadeiro. Essa função verifica se é célula vazia. Então se eu apagar aqui o valor, pronto. Ficou vazio, verdadeiro. Só que tem um problema, vejam só. Se eu clicar nessa função aqui e clicar no assistente dela, eu percebo que essa função só permite um argumento. Só permite olhar uma célula. Então o que é que eu posso fazer? Eu preciso que o Excel olhe esta célula e esta célula. Se essas 3 células forem vazias, aí sim, é como se o aluno nem tivesse frequentado a escola. Aí eu vou chegar aqui e vou deixar em branco. Vou pôr hífen. Bom, vocês devem estar meio que perdidos ainda, não entendendo porque eu estou fazendo tudo isso simplesmente para efetuar uma soma, mas com calma a gente vai entendendo tudo isso aqui. Bom, eu verifiquei se a célula C4
é uma célula vazia, eu retornei verdadeiro, tá? E como eu disse, eu quero verificar se todas essas células aqui são vazias, tá? E para tanto eu vou combinar funções, eu vou alinhar funções, tá? Eu vou juntar essa função célula com a função de lógica, função I ou OR. Então, vamos entender como funcionam essas duas funções de lógica. Aqui eu tenho a tabela do teste lógico I e aqui do OR, tá? Na matemática, né? Na lógica matemática, esse acento aqui circunflexo significa E, né? E aqui o OR, tá? Então veja só, eu percebo que se eu tenho duas proposições, eu tenho duas afirmações aqui. Na tabela do I, tá? Se essa proposição for verdadeira e esta proposição, essa afirmação for verdadeira, aí eu tenho o resultado verdadeiro. Essa é a única opção que eu tenho o resultado verdadeiro na tabela do I. Na tabela do OR, eu percebo que todos os resultados são verdadeiros. Só é falso quando as duas situações forem falsas. Vamos entender aqui o seguinte. Eu vou fazer a seguinte afirmação. Se amanhã chover, se chover amanhã, e a chuva for uma garoa, e chover garoa, então eu vou ao salão. Então, digamos que amanhã a gente acorde e se depare com a chuva, está chovendo. Mas, se chover, eu vou sair, eu vou ao salão, simplesmente porque está chovendo? Não. Porque eu condicionei esse resultado a chuva ser uma garoa. Então, está alinhado aqui as condições. Além de chover, tem que ser garoa. Choveu e é garoa. Então, aqui sendo verdade e aqui sendo verdade, então eu vou ao salão. É verdade que eu vou ao salão. Mas, eu acordei e vi que está chovendo. Mas é uma tempestade, então não é garoa, é falso. Então vai dar resultado falso. Tá? E eu acordei e não está chovendo. Não está chovendo e também não pode ser garoa, então vai ser falso. Aqui eu tenho algumas possibilidades de trabalhar com a função I. Na função OR, eu posso afirmar ou chova ou faça sol. Tá? Eu acordei, choveu. Choveu? Verdadeiro. Fez sol? Não, é falso. Mas eu vou ao salão. Porque um é verdadeiro e o verdadeiro na função OR já torna tudo verdade. Ah, choveu? Não choveu. Fez sol? Fez sol, verdadeiro. Vou ao salão? Vou. Choveu? Não choveu e nem fez sol. Aí sim, eu não vou para canto algum. É assim que funciona com as funções de lógica. Então já de cara eu percebo que eu preciso verificar se todas as células daquele intervalo de português, se todas aquelas 3 notas estão vazias. Se todas estiverem vazias, aí a função é célula vazia vai me tornar verdadeiro. Então o mais ideal aqui é utilizar a função I. Porque quando tudo é verdade, eu tenho resposta verdadeira. Então aqui, tá? Aqui. Eu vou fazer o seguinte, o nome da função é I. Então é igual. I, abre e fecha o parênteses. Então dentro desse parênteses aqui, eu vou trabalhar com a barra de forma que fica melhor. Aqui dentro, eu vou olhar se as células são vazias ou não. Qual é a função? É célula vazia. Clico 2 vezes, o Excel já vai montando a função para mim. Tá? Se é célula vazia, o quê? A célula C4. Bom, eu vou olhar se essa célula é vazia. Eu olhei. Só que a função I, ela permite vários testes lógicos. Ó. Eu vou pôr uma ponto e vírgula e vou para o segundo teste lógico. Novamente, eu vou verificar se é tá? Célula vazia, o quê? Clico 2 vezes aqui. E o que é célula vazia? Agora essa daqui. A D4, célula D4 vazia. Fecha o parêntese. Preste atenção que tem vários parênteses para você não se confundir. Ó. Olha só, é célula vazia. Eu vou olhar o que é célula vazia. Célula C4. Então abre e fecha o parênteses para ele verificar. Porque C4 é um argumento da função é célula vazia. Aí novamente, é célula vazia D4? Pronto. Aí eu coloco o ponto e vírgula e vou olhar novamente. É célula vazia? O que é célula vazia? A célula E4, que é a terceira nota. E4 e fecho. Tá? Então, esse outro parênteses que está fechando aqui, esse último aqui, ó, esse branco aqui, fecha esse parênteses que é da função I. E a função E, olha, tudo isso aqui que está aqui dentro, ó, é argumento da função E. Então, eu vou dar um Enter.
e retorno verdadeiro. Esse verdadeiro aqui eu vou apagar por enquanto. Tudo é verdadeiro. Agora eu estou olhando as 3 células. Por exemplo, se eu chegar aqui na célula da primeira nota, digitar o valor 1, já tornou falso. Por quê? Porque agora todos têm que estar vazios para que a minha função E retorne verdadeiro. O teste que eu estou fazendo é olhar o vazio. Eu vou olhar se é vazio as 3 notas. Se pelo menos uma dessas células não estiver vazia, retorna falso, tá vendo? Então eu já estou me aproximando do que eu quero. Olha só, digito 1 é falso. Então só é verdadeiro aqui quando esses 3 valores aqui forem vazios. Vamos testar agora matemática. Prestem atenção. Quando eu desço aqui, veja que eu estou agora na linha 5, tá? Então, se vocês observarem na fórmula aqui, eu sempre utilizei a linha 4, C4, D4 e E4. Só que quando eu vou para esta célula aqui, referente à disciplina de matemática, eu desço uma linha, eu estou testando a linha 5. Então vamos lá. Eu vou escrever para que vocês prestem atenção. Igual E é o quê? Abre parêntese. Qual a lógica que eu vou testar aqui? Vou verificar se é célula vazia. Veja que eu sempre escrevo, né? Eu gosto de escrever, que quando vocês escrevem, vocês vão assimilando. É célula vazia o quê? Então eu vou testar se C5, que é a primeira nota de matemática, está vazia. Então, fecho o parêntese. Veja que eu fechei o parêntese da função é célula e vou fechar o parêntese da função E. Dou Enter. Então, verdadeiro, a célula é vazia. Bom, vamos testar as outras duas agora. Vamos dar continuidade à fórmula. Venho aqui, ou eu venho para a barra de fórmula, gente, para continuar, ou eu clico 2 vezes aqui. Se eu clicar bem rápido aqui, ó, eu entro na fórmula, tá? Mas eu sempre gosto de trabalhar por aqui. Vou chegar aqui, depois desse parêntese que fechou o C5, eu vou pôr um ponto e vírgula. Por quê? Porque a função E permite que eu teste um outro valor lógico. Então, de novo, eu vou olhar se é célula vazia. Se não quiser digitar, clica 2 vezes. Eu vou olhar agora se a segunda nota de matemática é a célula vazia, que é a célula D5. D5. Pronto, testei. Vou testar agora se a terceira nota é uma célula vazia. Ponto e vírgula. É célula vazia, tá? Que é a célula E5. E5. Fechei o parênteses para a função é célula e vou fechar o parênteses para toda a função. Então percebam que tudo isso aqui, como já foi dito anteriormente, é um argumento da função I. E aí eu posso ter N argumentos, já falei também. Vou dar Enter aqui, pronto, verdadeiro. Se eu colocar valor em qualquer uma dessas 3 células aqui, vai ser verdadeiro. Porque eu estou olhando se as 3 células desta disciplina está vazia. Mas o que aconteceria se eu colocasse no lugar da função E, eu colocasse a função OU? Vamos lá? Eu entrei na célula aqui, no lugar desse E, eu coloco um OU. Veja, a função OU, mesmo que eu digite algum valor aqui, continua sendo verdadeiro. Por quê? Eu estou verificando se uma ou outra célula é vazia. Então, enquanto estiver célula vazia nesse intervalo aqui, gente, vai dar verdadeiro. Então, vejam só, se eu colocar outro valor aqui, 2, verdadeiro, continua verdadeiro. Só vai dar falso quando eu tiver valores em todas as células, tá? Então, falso. Então, o OU não funciona para mim, porque eu quero que seja verdadeiro se todas as células estiverem vazias para exibir um hífen aqui, por exemplo. Vai ser um hífen que fecha isso aqui. Essa função I é interessante, olha só. Igual a E, abre parênteses. Eu vou olhar se é célula vazia de novo, né? Repito, sempre escrevam para aprender. Então, agora, geografia. É célula vazia aqui? Eu testo. Agora eu faço o seguinte, eu vou testar se esta célula, veja, eu não vou testar mais se é vazia, eu vou testar se essa célula aqui, a terceira nota de geografia, é maior que 0. Ponto e vírgula. Aí o próximo valor lógico, né? Sempre observem aqui embaixo. Tá? O terceiro eu vou verificar se a terceira nota é maior, então eu vou testar se é 6, é maior do que 2. Pronto, fecho o parênteses para finalizar esse teste aqui.
tá? E dou Enter. Pronto. Bom, tá dando falso. Por quê? Aqui é vazio? É. Eu olhei se aqui é vazio. Pronto. Mas depois eu olhei se a célula D6 é maior que 0. É maior que 0? Não é. Mas eu vou fazer que seja. Eu vou digitar 1 aqui. Mas em contrapartida, essa terceira regra que eu coloquei aqui, ó, verificação, eu estou pedindo para olhar se E6 é maior que 2. Então, tem um valor que não atendeu o critério. Mas para que isso aqui dê verdade, se eu digitar aqui 3 é verdadeiro. Então, a primeira é célula vazia, a segunda é maior que 0 e a terceira célula tem um valor maior que 2. Então, quando eu consigo atingir os 3 critérios que eu estabeleci, é verdadeiro. Então, eu espero que você tenha entendido a diferença do OU e do I. Bom, penso que vocês já devem estar angustiados, tentando entender por que eu estou fazendo isso tudo. E vamos ver o seguinte agora. Eu quero que vocês peguem isso tudo aqui. Nós vamos copiar isso tudo, tá? Então, quando isso tudo for verdadeiro, ou seja, quando não tiver nada aqui nessa linha, né, nenhuma nota, eu vou entender que o aluno não fez nada. E aí eu não vou exibir nem 0. Minha ideia é essa. Então, isso é quando toda essa função é verdadeira. Eu vou copiar aqui. Preste atenção, olha só. Estou copiando tudo isso. Certo? Vou copiar. Na verdade, eu vou dar um Ctrl X aqui. Então, eu vou escrever se o quê? Abro parênteses da função se. Vou colar tudo que eu copiei. Então, se tudo isso aqui for verdadeiro, então meu teste se é tudo isso aqui. Ó. Estou testando toda essa função. Como eu disse, eu estou trabalhando com função dentro de função. Tá? É um pouco complexo, mas você vai, com o tempo, pegando a manha, né? Vamos dizer assim. Então, eu faço o teste. Se for verdadeiro, então, verdadeiro o quê? Se essas 3 células forem vazias. Se forem vazias, eu não quero que exiba nada. Ou melhor, eu vou fazer o seguinte, eu vou exibir um hífen. Bom, tudo bem, mas quando todo teste que eu faço com a função se tem um valor para verdadeiro e tem um valor quando a função for falsa. Bom, quando a função for falsa, significa que eu digitei alguma coisa numa dessas células. E aí, eu vou fazer o seguinte, quando isso acontecer, quando for falso, quando eu digitar algum valor numa dessas 3 notas, eu vou somar. Então, é igual a soma. Soma de quê? Ora, soma do intervalo de português, que é de C4 até E4. C4 até E4. Pronto. Fecho aqui o parênteses da soma e o parênteses da função se lá no início que eu abri. E dá uma olhadinha com calma e dá Enter. Pronto. Agora, por que eu precisei desta função i? Porque aqui é onde está o bolo da cereja. Essa função i aqui, quando eu coloco ela dentro da condição do se, ela está me retornando verdadeiro, porque todos esses valores estão vazios. E quando estão vazios, não quero que faça nada, eu quero que exiba um hífen. Mas se eu digitar algum valor aqui dentro, em alguma dessas células, se eu digitar 1, ele começa a somar. Inclusive, se eu digitar 0, começa a somar e dá 0. Mas se não tiver nada, aí sim exibe este hífen. Então eu vou chegar nessa função aqui e vamos fazer novamente. Eu vou copiar toda essa função, tá? Menos o sinal de igual. Bom, lembrando que essa função aqui, a U, a gente vai mudar para o I. A minha função, eu estou trabalhando com I. Eu vou apagar aqui e colocar se, abro parênteses, qual é a condição que eu quero testar? Eu quero testar tudo isso aqui, né? Só que a função I, esse I foi para dar um exemplo lá. Tá? E é célula vazia, essas 3 células que eu verificar. Se for, então, eu coloco um hífen. Tá? Eu imprimo um hífen. Então, coloco entre aspas. Se não, eu quero o quê? Que some. Ou seja, se for falso, eu quero que some, soma, a soma de matemática. São essas 3 células aqui, fecha a função soma e fecha o parênteses da função se. Tá? Esse parênteses aqui é de toda essa função. Eu vou dar Enter. Beleza. E aí eu posso copiar tudo aqui. Ó. Posso copiar. Pronto, aqui está somando porque tem valor aqui dentro. Ó. Tá bom? Aqui tem valor. Se eu apagar, não soma. Porque se eu apagar, não soma. Repito, se eu apagar, o meu teste dá verdadeiro. Eu vejo que tudo isso aqui está vazio. E quando eu retorno verdadeiro com a função de verificação, que é a célula vazia, e juntamente com a função E, então da verdadeiro eu não somo. Tá bom? Mas, se tiver algum valor, inclusive 0,
soma. Veja que eu estou frisando bastante, que eu me preocupo de vocês entenderem. Vocês poderiam estar perguntando, poxa, mas tudo isso para esconder o zero, eu não poderia chegar aqui, selecionar e fazer aqui, por exemplo, uma formatação condicional, né, gerenciar regras, nova regra, e dizer que quando o valor for zero, quando o valor for igual a zero, eu vou fazer o preenchimento da célula, formatar o preenchimento da célula, por exemplo, eu coloco esse valor, esse preenchimento aqui da célula, e coloco a fonte com o mesmo preenchimento, então eu não enxergo zero. Por que eu não faço isso? É bem mais prático, tá? Então quando é zero eu não vejo nada, mas é que está a grande sacada. Quando for zero, ele está somando, está dando zero e não está aparecendo zero aqui, tá? Então na verdade eu não quero esconder o zero. Eu quero que ele apareça quando eu coloque valor nas notas. Mas quando a célula for vazia, que não tiver nota, eu quero que não apareça nada. Por isso que eu não usei uma função condicional. Eu poderia trabalhar com a formatação condicional, sem problema nenhum. Bom, gente, escrevendo um texto aqui, eu gerei alguns problemas aqui nos resultados, que nós vamos corrigir isso aqui, tá? Espero que tenha sido claro. Eu acho que fui extenso um pouco, mas é por aí. Agora eu vou diminuir aqui um pouquinho essa coluna. E as demais colunas eu vou copiar, tá? Até então vocês estavam copiando assim, porque era uma sequência. Chegava na célula, selecionava e vinha por aqui puxar. Só que agora eu quero copiar um intervalo, que é esse aqui, de fórmulas. Você pode copiar, ou então você copia só a primeira, não tem problema nenhum, vai usar Ctrl C, vai chegar nesta célula aqui e vai dar um Ctrl V. Então o Excel já rearranja a fórmula para você, ele já faz referência correta, de G a I, ó, de G4 até I4, tá? Ele faz tudo isso para você, inclusive na soma também ele já faz o intervalo correto, que é referente a essas três células da segunda unidade. E aí vocês podem copiar, puxando o restante aqui para cá, tá? Da mesma forma, vamos copiar, Ctrl C, cola aqui, Ctrl V e puxa, tá? Puxa para cá, certo? E aí aqui, se eu não me engano, ficou com a formatação condicional. Vou digitar um zero aqui para ver. Já está exibindo zero, então não tem problema nenhum. Exibe porque uma coisa interessante, quando eu copiei essa fórmula daqui para cá, eu copiei além da fórmula a formatação. E a formatação condicional que a gente fez nesse instante para verificar que o zero ia sumir, não tem aqui. Então quando eu copiei dessa coluna para cá, também copia além da fórmula, além do conteúdo, a formatação. E por isso que não ficou com a formatação condicional que a gente havia feito. Tá tudo ok? E aí geramos um problema aqui no meu. Por que gerou esse problema? Estou pegando e somando F4 mais J4 mais N4, tipo de português. Só que esta célula agora está imprimindo um hífen. Hífen não é número, hífen é um texto. E ainda que não fosse hífen e botasse duas aspas, e entre essas aspas não tivesse nada, também não somaria, porque o nada, esse nada é como se fosse um espaço em branco, por exemplo, é um texto. Então é tanto que se eu colocar um valor aqui, ó, veja que o total de pontos já dá o resultado. Mas não está legal isso. Então, por que deu esse erro? Porque eu peguei as células que supostamente teriam valores e somei. Só que eu vou resolver isso assim, ó, com a função soma. Porque a função soma, quando ela encontrar valores que não são numéricos, ela vai ignorar. Então eu fecho aqui, dou Enter, veja que já resolveu o problema que estava gerado. Resolveu automaticamente esse problema e esse, porque essas duas células dependiam dessa aqui. Então eu vou clicar aqui, vou puxar e pronto, resolvido o problema destas colunas aqui. Preste atenção agora. Olha como está bem chamativo aqui agora, ó. Tá? Tá muito cheguei, muito assim, chamando muita atenção. E eu nem lancei nota ainda. Eu não tenho nota nenhuma de nenhuma unidade, de nenhuma disciplina. Então, mas está funcionando. É tanto que se eu chegar aqui, ó, vou lançar 2, 3, 4. Então 9. Está no provão ainda. 2, 3 e 3, está no provão. 3, 3 e 4, ele está aprovado pela média. Então a função está funcionando. Mas acontece que eu não quero que ela, deixa eu apagar aqui, eu não quero que ela faça esse teste quando não tiver nada na célula. Quando não tiver nada em nenhuma unidade, em nenhuma disciplina. Então nesse momento eu queria que aqui ficasse em branco ou também exibisse o hífen. A palavra provão ou aprovado pela média, ela vem de um teste. Eu faço um teste, eu olho se a média é maior ou igual a 6. Aqui em cima, ó, presta atenção. Se a média, que é Q4 de português, tá? A média está na célula Q4.
Se for maior ou igual a 6, aí exibe a frase aprovado pela média. Se não, exibe provão. Eu quero fazer esse teste não agora, mas a partir do momento que eu digite algum valor nas notas da disciplina de português. Então, olha só, eu vou clicar aqui, trabalhem por aqui que é melhor. Vocês vão chegar aqui e copiar isso tudo aqui. Ó. Isso tudo aqui está representando provão ou aprovado pela média. É um teste que eu faço, até o se. Copio essa função se toda. É ela que está testando, mas eu não quero testar agora. Eu vou dar um Ctrl X para mandar para a memória e depois eu colar. Então o que é que eu vou perceber aqui? Enquanto eu tiver hífen nessas 3 colunas, eu não quero que faça esse teste. A partir do momento que uma dessas 3 colunas tem algum valor, que não seja o hífen, é porque eu já lancei alguma nota. Aí sim, vai mandar para o provão ou não, tá? Aí vai fazer o teste. Então eu vou olhar se essas 3 células são hífens. E se for, eu não faço nada. Mas se não for hífen, aí eu faço o teste para ver se está aprovado ou no provão. Então eu vou te fazer o seguinte, se o quê? O E, ou o I, como vocês queiram. E o quê? Esta célula é igual a hífen, ou seja, tem impresso nela um hífen, então é o primeiro critério da função I. E se o quê? Ou melhor, e esta célula é igual a hífen, e aí eu faço um outro teste, ponto e vírgula, porque a função I ela admite vários testes lógicos. E esta célula é um hífen, é igual hífen, entre aspas, né? Bom, se tudo isso, tá? Se tudo isso aqui for verdadeiro, e quando é que isso tudo é verdadeiro? Só é verdadeiro quando os 3 forem hífens ao mesmo tempo, porque eu estou usando a função I para testar. Então, se isso aqui for verdadeiro, então não existe nota nenhuma lançada. Se não existe nota nenhuma lançada, eu também não quero exibir nada nessa célula. Ou melhor, eu vou exibir um hífen. Mas, aqui é a condição se isso aqui tudo for verdadeiro, o teste que eu estou fazendo. Eu exibo um hífen. Mas se não for verdadeiro, significa que eu já digitei alguma nota. Então eu vou, lembra que está na memória, que a gente recortou com Ctrl X, eu vou testar, ó. Aí eu faço o teste. Então perceba que eu tenho funções dentro de funções. Tá? O teste só vai ser feito, eu só vou olhar se a média é maior ou igual a 6 para exibir aprovado. Ou se não for, dizer que foi para o provão, eu só vou olhar isso aqui, eu só vou testar isso aqui, caso algum valor aqui seja diferente de if, porque aí, nesse caso, todo esse teste aqui fica falso. E sendo falso, eu venho para esse resultado da condição aqui. Tá? Então, se isso tudo aqui for if, ou seja, se for if, se for verdadeiro, eu vou imprimir na célula resultado prévio, eu vou imprimir um if. Se não, aí eu vou efetuar um teste, o outro teste que vai olhar a média se é igual, maior ou igual a 6. Se for maior ou igual a 6, aprovado, se não, provão. Eu espero que esteja compreendido isso aí. Então olha só, é hífen. Ele não está testando nada. Agora se eu chegar aqui e digitar qualquer valor, ele já começa a testar. Tá? Por que começa a testar? Porque ele olha, né, a função se primeira, olha se todos são ifs, então esse aqui já não é mais if, então já falhou o teste, e quando falha, ele pula, né? Ele só imprime hífen quando os 3, tá? Os 3 são hífens aqui. Esses 3 valores são ifs. Sendo if, eu também pedi que imprimisse aqui, ó, esse hífen na célula resultado prévio. Caso contrário, aí sim faça um teste, ou seja, execute uma outra função se. Complicado, mas dá para aos pouquinhos ir entendendo. E aí, como eu não quero digitar tudo isso novamente, fazer tudo isso novamente, eu vou copiar. Eu vou copiar aqui. E percebam que as demais células apresentam hífen porque não tem nenhum valor aqui, ó. Ou tudo isso aqui está sendo hífen também. Então já melhora o aspecto visual. Bom, gente, para finalizar esse vídeo, então, eu vou estar mostrando para vocês o seguinte, como você inserir gráfico, né, na planilha. Então vejam só, digamos que eu queira representar as minhas disciplinas, aí eu seleciono minhas disciplinas e eu quero representar o rendimento percentual em gráfico. Simples, eu seleciono os 2 eixos, né?
Eu quero os dois valores, no caso disciplinas e rendimento percentual, e simplesmente eu chego aqui, ó, inserir e escolho o gráfico que eu quero. Na verdade, esses gráficos, né, quando a análise é uma análise simples, eu posso usar o gráfico de barras, que é o mais indicado para esse caso. Então pronto, tá aí. Aí, vejam só, aqui não apareceu as barras porque eu não tenho valores. Quando eu fiz o gráfico, só tinha valores na disciplina de português e matemática. Se eu digitar aqui, vocês percebem que o gráfico vai responder a geografia 2, 3 e 4. Então percebam que o gráfico vai respondendo ao que você vai digitando aqui, certo? E aí você simplesmente puxa o gráfico para cá, para sua planilha, ó, e posiciona ele onde você quiser. E ele está vinculado às células lá da planilha. Na verdade, a relação é de disciplina com o percentual, certo? Outra forma de você adicionar o gráfico, digamos que você não queira nessa planilha, você quer o gráfico numa planilha diferente. Então, seleciona o intervalo que você quer fazer o gráfico e você pressiona a tecla F11 do seu teclado. O Excel automaticamente cria uma nova guia e apenas com seu gráfico, mas não deixa de estar vinculado. É tanto, eu estou gravando essas aulas para vocês, mas eu sempre tenho duas planilhas. Então eu vou copiar as notas que eu tenho na minha planilha, copiar aqui e colar na planilha que eu tenho. Tá? Para não perder tempo digitando aí. Copio aqui. Pronto. E aí eu tenho os rendimentos percentuais, a planilha toda vai respondendo, ó, com essas notas eu tenho 3 alunos no provão, tá? E aí o gráfico aqui já respondeu, certo? O gráfico aqui de baixo. E esse aqui também, ó. No de vocês vai aparecer assim, o gráfico 1, é porque eu já tinha feito outro gráfico aqui para testar. Então eu vou clicar duas vezes aqui e digitar gráfico de rendimento. O que é que eu posso fazer nesse gráfico? Eu posso adicionar um título. Eu clico aqui, clico novamente, e aí eu abro para inserção do título. Feito isso, eu posso formatar o título. Eu venho aqui em página inicial, tá? Tamanho da fonte, posso aumentar. Posso alterar a cor de fundo da caixa de texto e tal. Então vamos lá. Se eu quiser exibir os rótulos, é o seguinte, eu clico aqui na barra, veja como ficou aqui, ó, todas as barras selecionadas. Eu venho aqui em design no gráfico, ó, adicionar elementos do gráfico, eu quero rótulos e dados. Então eu vou escolher aqui extremidade externa, então ele já começa a exibir aqui, ó, deixa eu aumentar o zoom aqui, já começa a exibir o percentual que está lá naquelas células lá da planilha. Posso alterar a cor também. Se eu chegar aqui, tenho que formatar, cor do preenchimento, colocar um azul mais ativo. Só que ficou só nessa barra aqui, porque presta atenção, se eu clicar, olha só, se eu clicar no gráfico, no primeiro clique ele seleciona todas as barras. Se eu clicar novamente, aí ele faz a seleção individual, ó, tá? Então eu vou clicar fora novamente, eu vou clicar aqui para selecionar todas as barras e colocar a cor que eu quero. Coloquei esse azul, não foi? Pronto. Basicamente é isso, a gente não vai adentrar muito no aspecto do gráfico, porque teremos um outro vídeo que a gente trabalhe melhor os gráficos, tá bom? Então veja só, eu percebo que o meu maior rendimento é de português, mas se eu vier aqui na minha planilha e alterar a nota de português, ó, vai refletir já no gráfico, tá? Então eu vou digitar um aqui, um aqui, um aqui, tirar esse 10. Eu vou no meu gráfico agora, já caiu o rendimento de português, tá vendo? Ele está vinculado às informações que eu coloco na planilha, ok? Espero que tenha sido útil para vocês essas aulas, essas 3 videoaulas, e peço desculpa pelo áudio, né, que não está muito bom, porque está sendo captado por um
fone de ouvido, microfone do fone de ouvido, tá? Valeu, até a próxima.